Olá, bem-vindos a esse conteúdo em podcast. Mais uma vez, fico feliz com a sua visita aqui. Sou Adson Moreira, professor de idiomas. O assunto de hoje é o uso inadequado da palavra onde. É que essa palavra não deve ser usada de qualquer jeito. Há situações específicas nas quais podemos empregá-la. Como estamos estudando a língua portuguesa, devemos prestar atenção ao seu uso correto. Ondismo é o termo forjado atualmente para designar esse uso inadequado. Consultando as gramáticas, podemos encontrar a palavra onde classificada como pronome relativo invariável, advérbio relativo ou advérbio interrogativo de lugar, dependendo da posição que ela ocupar na frase. A língua somente acontece em suas relações, segundo uma corrente linguística conhecida como estruturalismo. Então, para sabermos se onde, numa frase, numa oração, é pronome relativo invariável, advérbio relativo ou advérbio interrogativo de lugar, precisamos saber as relações desse onde com as demais palavras do enunciado. Recapitulando, então, a palavra onde pode ser pronome relativo invariável, advérbio relativo ou advérbio interrogativo de lugar. Vamos pensar especificamente no pronome relativo onde. Ele aparece apenas no período composto para substituir um termo da oração principal numa oração subordinada. Estamos pensando aqui na oração subordinada adjetiva. Por isso, em um período como onde você nasceu, por exemplo, não há pronome relativo. Nós temos aí somente uma oração, né? O período é simples. Nesse caso, onde é advérbio interrogativo. No blog Prosa Linguística, Lídia Maria de Mello salienta que onde nos remete a uma noção de lugar. Ela afirma que, independentemente da nomenclatura gramatical, o emprego de onde está restrito à noção de lugar. Isso vale para a língua culta, escrita ou falada. Se onde for trocado por local em que, lugar em que, a frase terá sentido. Mas quando não houver essa indicação, deve-se empregar a expressão em que, no qual, e suas respectivas flexões, na qual, nos quais, nas quais. Vamos aos exemplos. Estava em casa dela, onde a irmã escurecia tudo com a sua viuvez recente. Isso é do Machado de Assis. Entrava-se de barco pelo corredor da velha casa de cômodos, onde eu morava. Mário de Quintana. A casa onde moro é espaçosa. Moro onde mais me agrada. Fica ali a encruzilhada onde ergueram uma cruz de pedra, do Rocha Lima. Onde dormirão os hóspedes? Quero uma cidade tranquila, onde possa passar alguns dias em paz. Vivemos uma época muito difícil em que, ou na qual, a violência gratuita impera. Vejam que nesse último exemplo não coube o uso da palavra onde. Então, em que ou na qual. Porque não é uma situação, né? Não nos remete a uma noção, a uma ideia de lugar, mas um momento. Então, não cabe aqui o uso da palavra onde. Mas a Lídia Maria de Mello, ainda no seu blog Prosa Linguística, apresenta também exemplos de uso inadequado de onde. Nesses exemplos, ela informa que a troca de onde por local em que, lugar em que, não é possível. Fez uma declaração de amor, onde ficou evidente o desejo de reatar o namoro. Completamente inadequado, né? Melhor seria trocar pela conjunção e. Fez uma declaração de amor e ficou evidente que o desejo... ficou evidente o desejo de reatar o namoro. Vamos para o outro exemplo. Quais são as modalidades onde seu filho é campeão? Modalidade não é lugar. Então, quais são as modalidades em que ou nas quais seu filho é campeão? Outro exemplo.
Tivemos uma longa conversa onde ele disse que vai rever o material. Não cabe onde aí. Tivemos uma longa conversa e ele disse que vai rever o material. Mais um exemplo. No dia 15 de novembro se comemora a Proclamação da República, onde o Brasil deixou de ser imperial e passou a ser República Federativa. No dia 15 de novembro se comemora a Proclamação da República. Nessa data, o Brasil deixou de ser imperial e tornou-se República Federativa. Que ética é essa que a empresa cobra de um funcionário onde ela mesma não possui? Melhor seria: que ética é essa que a empresa cobra de um funcionário se ela mesma não possui? Por fim, mais um exemplo. O e-mail foi tão mal escrito que gerou uma confusão muito grande, onde todos tiveram que ligar para esclarecer a situação. Corrigindo, ficaria: o e-mail foi tão mal escrito que gerou uma confusão muito grande. Todos tiveram que ligar para esclarecer a situação. Em muitos momentos vai ser impossível unir por meio de uma vírgula ou com um outro conectivo. Você vai ter que pôr um ponto, como nesse caso aqui, e escrever a segunda ideia, né? Vamos deixar aqui também uma importante observação quanto às datas. É que precisamos evitar o uso de onde em frases semelhantes a esta. Isso aconteceu nos anos 70, onde houve uma verdadeira revolução dos costumes. Nesses casos, com datas, geralmente podemos usar a palavra quando, que é o conector ou conectivo correto, mais adequado. Então ficaria assim: isso aconteceu nos anos 70, quando houve uma verdadeira revolução dos costumes. Resumindo, primeiramente chamo sua atenção para a noção de lugar. Se der certo substituir onde por local em que, lugar em que, a frase terá sentido. Quando não houver essa indicação, deve-se empregar a expressão em que, no qual, e as suas flexões, na qual, nos quais, nas quais. Em segundo lugar, você deve observar que onde não é uma palavra de substituição, como um coringa, ou uma peça que se encaixa em qualquer situação. Nesses casos, você deverá prestar atenção ao sentido do enunciado, da oração, do período, da fala. Um exemplo para fixar. Esses indivíduos possuem o humor instável, onde muitas vezes irrita as pessoas. Trocando o onde, que foi mal empregado, pelo pronome que, ficaria melhor, não é verdade? Vamos lá. Esses indivíduos possuem o humor instável, que muitas vezes irrita as pessoas. Portanto, vimos hoje que devemos prestar atenção ao emprego correto da palavra onde, se quisermos que o nosso texto esteja bem mais de acordo com as normas gramaticais. Fiquemos atentos. Terminamos aqui nosso áudio de hoje. Até o próximo podcast. Meu desejo é que tenha servido para ajudar você. Tchau.